Um bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos da nossa escola bíblica. Hoje a nossa aula de número 7, dando continuidade aos fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico, parte 4. Hoje nós vamos estudar o aconselhamento bíblico e o grande mandamento, e o aconselhamento bíblico e a grande comissão. Lembrando que o nosso texto, tá certo? O nosso livro é do John Bebler e Nicholas Allen, Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas Aplicações Práticas, da editora Nutra, tá certo? Então nós vamos estudar o livro todo. Quando concluirmos este livro, estudaremos outros livros também que tratam de outros assuntos sobre aconselhamento. Vamos tratar de problemas específicos também, mas ainda estamos estudando como aplicar as doutrinas. Falamos da doutrina de Deus, da doutrina do homem, falamos da doutrina da igreja, e agora vamos falar do grande mandamento e da grande comissão e qual a relação entre eles e o aconselhamento bíblico. Queria orar com vocês agora, nesse momento. Senhor Deus, que nesse momento, Pai, a doutrina, as doutrinas bíblicas, Pai, na nossa vida não seja apenas ideias, mas seja as formas da gente ver, sentir, pensar, viver, a forma com que o Senhor nos ensina tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que as doutrinas venham a ser aplicadas às nossas vidas, a quem nos pede socorro, e também quando precisamos de força, de esperança, quando precisamos da Tua graça, que nos voltemos às doutrinas bíblicas, Pai, e que possamos ver nelas verdades que são vivas e eficazes na nossa vida. Em nome de Jesus, que assim possamos ajudar uns aos outros, nos orientar uns aos outros pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos dar continuidade. Vamos falar primeiro, como eu disse, do grande mandamento. Ora, qual é o grande mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo a si mesmo. E a grande comissão tem a ver com aquele texto do final do Evangelho de Mateus, que diz que Jesus nos ensina a fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Essa é a grande comissão, ir de fazer discípulos. Mas vamos falar primeiro do grande mandamento e a relação com o aconselhamento hoje. É dito muitas vezes na nossa cultura que você deve primeiro cuidar de si mesmo, para assim cuidar dos outros. Que você precisa se encontrar. Você precisa parar de gastar tempo com os outros e começar a se ocupar com você mesmo. E assim você vai poder mudar, você vai poder atingir o que você precisa. Ou seja, se ame para que você possa amar ao próximo. Ou seja, a ideia de saúde psicológica, mental, emocional está baseada onde? Na autossatisfação. Quando eu estou satisfeito comigo mesmo. Ou seja, você tem que estar bem consigo mesmo. Não é à toa que hoje em dia as pessoas não falam só saúde. Os cadernos, antigamente, né, nos jornais, falavam que o caderno de saúde e bem-estar. Você tem que estar bem consigo mesmo. Isso é saúde. A grande questão aqui, e aí os nossos autores vão nos citar dois psicólogos muito influentes no nosso tempo. Eles já deram entrevista no programa televisão americana da Oprah Winfrey, que é um dos de maior, já foi um de maior audiência, certo, dos Estados Unidos. E o primeiro é um psicólogo, né, psiquiatra chamado Rogers. Ele vai dizer que uma pessoa plenamente funcional, ela deve abandonar o que ela deveria ser. Ela deve parar de satisfazer as expectativas dos outros. Ela tem que deixar de ficar pensando o que os outros estão pensando, deixar de agradar os outros. Isso, em parte, é verdade. Porque senão você pode idolatrar as outras pessoas, né? Você se baseia no que os outros dizem o tempo todo sobre você. Mas ele propõe um outro erro. Ele vai falar que a pessoa deve buscar a autoconfiança, a autodireção, a abertura para a experiência e
e a abertura para a experiência e a aceitação dos outros. Outro autor chamado Maslow vai falar, e o Rogers também concorda com ele, que a pessoa feliz, ela deve ser insubmissa às regras da sociedade. Ela deve procurar pela própria identidade e trabalhar em direção para expressar esse modo mais completo dela mesma, ou seja, uma autorrealização, uma autoafirmação, ser quem eu sou, ter orgulho de quem eu sou, que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Mas aí, os nossos autores, nosso livro-texto, faz a seguinte pergunta. Imagine a seguinte situação. Considere uma situação em que ninguém faz o que deveria fazer, só atende os seus próprios desejos e não atende à expectativa de ninguém. Seria um verdadeiro caos, uma verdadeira confusão. Imagine funcionários que não atendem aos seus patrões, imagine cidadãos que não seguem nenhuma lei, porque isso não dá satisfação a ele. Imagine pessoas que simplesmente só fazem o que querem, o que dá satisfação a elas, o que faz elas se sentirem realizadas. Isso seria um verdadeiro caos, verdadeira destruição. Esses dois autores vão falar que a autoridade máxima é a confiança em si mesmo e nas suas experiências. Irmãos, isso está encharcado na pregação, na teologia coach do nosso tempo. Então, certos pregadores dizem que ao invés de você confiar em Deus, Deus quer que você confie em você mesmo. Não há nada escrito na Bíblia sobre isso, que Deus quer que você confie em si mesmo. Não, Deus quer que você confie nele e não em si mesmo. Isso não existe. Isso é colocar o ser humano no centro, como o próprio Deus. E aí, se a autoridade máxima é a confiança em mim mesmo, nas minhas experiências, por exemplo, o próprio fato de discutirmos, né, isso, e impede o ideal de aceitação dos outros, se tornaria irrealizável. Como assim? Por exemplo, eu confio em mim mesmo, mas eu não dou bola para o que os outros dizem. A outra pessoa também faz o mesmo. Como é que nós vamos poder viver em sociedade assim? E aí surge a confusão e o caos que nós estamos vendo hoje, de pessoas que, por exemplo, não se entendem, ou pessoas só fazem o que querem. E aí surgem inúmeros problemas na sociedade. Então, perceba que o discurso pode parecer muito bonito, mas na prática ele é feio e destrutivo. Então, essa vida centrada em si mesma leva a uma exaltação de si mesmo, ou seja, um orgulho, uma arrogância, que leva a uma rejeição do valor, da importância e da verdadeira necessidade dos outros. É como se fosse assim. Ele pressupõe que, na verdade, você não se dá a devida importância. A cultura hoje diz assim, as pessoas não te valorizam, as pessoas não te entendem, você tem que se valorizar, você é demais, você tem que atender às suas necessidades, você é muito importante. E tem muito isso hoje. Só qual o problema? Ela não está centrada em Deus. Essas afirmações estão centradas no próprio homem, o que vai gerar o quê? Mais orgulho, vai gerar mais arrogância, e a consequência é que eu vou rejeitar o valor dos outros. Eu vou rejeitar a importância da necessidade dos outros. É por isso que muitas vezes na nossa cultura as pessoas acham absurda a ideia de pessoas se doando para o próximo. Elas acham muito bonito, mas elas ficam o quê? Distantes. Elas não querem demandar algo delas, porque essa realização muitas vezes não é imediata, não é centrada em si mesmo, mas também partilha da felicidade com o próximo. Como assim? Eu fico feliz com a felicidade do próximo. Essa psicologia, dita psicologia humanista hoje, coloca, na verdade, em outros termos, coloca assim, no final das contas, você tem que ter que ser satisfeito consigo mesmo, é isso que importa. Não é tão importante assim a felicidade do próximo. Não é nem cogitada se Deus está feliz com as minhas atitudes. Porque a gente pode pensar num conflito. Eu devo seguir o que eu quero, o que a sociedade me pede. E sempre esse conflito, indivíduo-comunidade. Esse equilíbrio vem quando seguirmos a Deus. Mas a nossa sociedade não está nem aí para os mandamentos de Deus, para os compromissos, para aquilo que a palavra de Deus, os valores, os princípios, os mandamentos que ele nos orienta, que nos ordena.
Então, as pessoas, ou elas tendem para um lado mais individualista, ou elas tendem também para um outro lado mais coletivista, que está errado também, muitas vezes. Ou seja, é aquela pessoa que é pressionada por todos os lados, tentando agradar a todos e no final agrada ninguém. Mas, por outro lado, tem aquela pessoa que não está nem aí para agradar ninguém e ela só vive voltada para si mesma. E aí esse equilíbrio nós encontramos em Deus. Um desses autores, o Maslow, vai falar, e aqui, quando eu chegar no tópico aqui, não entendam que eu estou fazendo uma crítica dura ou pesada, mas é só uma ressalva, tá certo? Vocês vão já entender o que eu estou querendo dizer. O autor chamado Maslow, ele vai dizer que a nossa maior necessidade, esse psicólogo, a maior necessidade do ser humano é ser amado. Todo mundo já ouviu isso, né? Qual é a maior necessidade? É de ser aceito, é de ser amado, é de ser compreendido, né? É de ser acolhido, como se fosse um buraco que tem de ser o quê? Preenchido, um vazio em que se derrama o amor, né? Então, as pessoas precisam receber amor. E esse receber amor, se não acontecer no momento certo, do modo certo, na quantidade certa, vai gerar diversas patologias que temos hoje. E o contrário é verdade também. Quando a pessoa recebe um amor em doses apropriadas, isso aqui eu não estou dizendo da Bíblia, certo, irmãos? É esse psicólogo chamado Maslow vai falar. E aí, quando a gente recebe como se fossem doses adequadas, no momento certo, tempo certo de amor, nós temos como se fosse uma cura dessas patologias causada por alguma deficiência de amor. Qual é a consequência dessa forma de ver a vida? É que pessoas que recebem muito amor, é improvável que elas se portem de maneira má. Irmãos, isso aqui é a negação da doutrina do pecado. Alguém aqui tem dúvidas de que Adão não foi amado por Deus? Alguém tem dúvida de que diversos homens do passado, homens, mulheres que amaram a Deus e tinham a certeza que Deus as amava, não rejeitaram esse amor? Pessoas que tinham a aceitação das pessoas e nem por isso deixaram de pecar. Porque a questão não é essa. A questão, a sua maior necessidade não é ser amado pelas pessoas. É claro que é uma necessidade. Quem não gosta de ser aceito, bem recebido, as pessoas te amarem onde você está, no seu trabalho, num conjunto de amigos, ter a sua galera, a sua turma, se sentir aceito. Mas a questão é que o ser humano não é essa maquinazinha que tu deposita e ele responde de maneira apropriada, porque existe uma coisa chamada pecado. O ser humano é uma maquinazinha que tu deposita a moeda e ele solta uma latinha sempre. Então, uma coisa chamada, é um defeito chamado pecado. Então, muitas das vezes, a pessoa pode receber todo tipo de amor. E nós sabemos isso até de maneira popular. Nós dizemos que a pessoa foi mimada. Mas não é só o fato dela ser mimada, é porque ela é uma pecadora. Se ela não reconhecer seus pecados, ela pode receber o amor que for, todo tipo de amor que for. E aí ela ainda vai fazer o que é errado, porque o pecado é uma rebelião contra Deus. Vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem como essa visão é problemática. O autor não cita esse exemplo, eu vou citar agora. Pense no caso da Suzanne von Richthofen. Não há nenhum caso dos pais dela terem maltratado ela. Não há. Qualquer registro de que eles foram maus pais. E mesmo assim, ela cometeu o que cometeu. Há muitos outros casos assim. Pessoas que cometem crueldades, que a gente diz assim, não tem explicação. É porque a única explicação é que o ser humano é mau por conta do seu pecado. Não é só por falta de amor, não é só por, faltou educação, ele fez isso por conta da desigualdade social. Não. O ser humano tem sim essas inclinações para o mal, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando as condições ao redor dizem, não, você pode ser uma pessoa boa, você teve todas as oportunidades, mas sim, porque o ser humano tem, sem Deus, e mesmo com Deus ele ainda luta, porque ele tem a inclinação para o mal.
O exemplo que o nosso livro-texto aqui nos fala é, por exemplo, se é verdade, então, que toda atitude má, perversa de alguém é por falta de amor, que faltou amor para a pessoa, então podemos concordar. Quando um pai abandona sua família em busca de autorrealização, ele pode colocar a culpa por suas ações na própria família, mencionando o fato de que eles não amaram adequadamente. Então, por exemplo, quando um pai abandona sua família, ou seja, ele fez algo errado, fez algo mal, isso quer dizer porque faltou amor da sua esposa, seus filhos? Nós sabemos que não é verdade. Em quase 100% dos casos, não é verdade. É porque a pessoa se deixou levar por algum pecado. Pelo pecado, ou por medo de assumir responsabilidades, ou pelo adultério, ou por uma vida dissoluta, de solteiro, que a pessoa talvez tivesse saudade. Entenda. Perceba aí como essa visão é problemática, quando a gente acha que o principal problema do ser humano é falta de amor. A gente. Aí o que é que acontece? Aí a gente diz assim: o principal problema é falta de amor. Aí a gente se sente culpado porque a gente demonstra amor, faz tudo pela pessoa e a pessoa faz o quê? Nega o nosso amor. Aí a gente fica frustrado, fica chateado, fica com raiva e aí depois não quer demonstrar amor para ninguém. O problema não está em você demonstrar amor, está em você achar que o principal problema da pessoa é porque você não deu amor suficiente, o que não é verdade. Não é verdade. O problema é que todos nós temos dentro de nós uma coisa chamada perversa, chamada pecado. Você pode tratar a melhor forma possível seus entes queridos. Ele simplesmente pode olhar para você, ignorar e te destratar do nada. Porque simplesmente eles são pecadores, eles se deixaram dominar pelo pecado, como diz o apóstolo Paulo. A gente não pode esquecer essa realidade. Uma realidade que todos nós estamos sempre lutando. Nós conhecemos diversos casos de pais amorosos, pais maravilhosos, que não há qualquer relato de maus tratos ou qualquer palavra depreciativa, mas que o filho se rebela, né? Porque muitas das vezes nós também criamos situações na nossa mente perversas, né? Isso também é feito do pecado. Então, por exemplo, essas ideias, elas conseguiram penetrar na igreja cristã. E aqui o autor aqui, né, sem querer ser polêmico, mas esse é o exemplo de autor que ele afirma ter se infiltrado essa ideia, né, falta de amor, foi o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, certo? Então, o Gary Chapman, eu não lembro no prefácio como ele fala, mas eu não sei se ele diz que é o principal problema, mas é só uma abordagem, eu não lembro. Mas quando você acha que o principal problema é porque a pessoa não está com o tanque cheio, tem uma base nessa ideia, é porque faltou amor. E aí é um déficit de amor. A pessoa não correspondeu porque ela não foi correspondida. E aí o problema não é que não haja mal entendidos, né? O Gary Chapman, no livro dele, ele vai falar da importância da linguagem, porque muitas vezes ocorrem maus entendidos na relação. Isso é verdade, acontece, a pessoa não entendeu, ok. Mas o problema é que até mesmo quando pessoas se compreendem, se entendem, ainda há problemas. Então, uma crítica, eu não vi só desses autores, mas de outros, ao Gary Chapman, no 5 Linguagens do Amor, ok, isso é muito massa, falar que cada pessoa se expressa, pode se expressar em cada uma das línguas ou mais de uma. Mas, se nós esquecermos que existe o pecado, vai parecer que todos os nossos problemas são problemas de mal entendido. É porque ele não fala a minha língua. Quando a gente sabe que não é verdade. A gente se entende, se compreende, e às vezes vem uma ação perversa de outra pessoa que responde de maneira perversa, ou nós mesmos. Nós mesmos nos sentimos impulsionados a fazer algo de mal, de perverso, falhamos, e aquela pessoa só retribuiu a gente com amor. Então vamos lá, prosseguindo.
Então, o problema é você ignorar o pecado e achar que é só um problema de falta de amor. Como se o foco tivesse na autossatisfação, certo? Esse amor é entendido só como aspecto afetivo. Nos evangelhos, a gente pode perceber, Jesus não disse, vá em busca de amor. Faça com que outros encham o seu reservatório. Ele disse, vá e dê amor. Primeiro a Deus e depois aos outros. O contexto original, né, desse texto, que está lá em Mateus 22, 37 a 40, citando Deuteronômio, capítulo 6, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, o contexto original lá fala que o sentido maior de amor é o cumprimento do mandamento, da obediência. Então, amar diz respeito a todas as áreas da vida, não apenas ao sentimento, mas diz respeito principalmente aos mandamentos. Se você for lá para Levítico capítulo 19, que é o texto em que está escrito, primeiramente, ame ao próximo como a si mesmo, não lembro exatamente o versículo, mas está no capítulo 19 de Levítico, todo o restante do texto, ele fala de mandamentos, ele fala não roubar, não matar, não usar negócios fraudulentos, não... E aí dá vários exemplos. Isso é a forma que Deus estava ensinando a Israel sobre como amar ao próximo. Ou seja, cumprir os seus compromissos, cumprir as suas obrigações, cumprir regras que essas são, sim, expressão do amor de Deus. Para citar aqui um exemplo mais prático, para vocês verem como essa questão de essa cosmovisão, essa visão de mundo, de que as pessoas pensam que o nosso maior problema é porque nós nos amamos pouco. Quando pessoas têm problemas, as pessoas acham geralmente que o problema é afetivo. Aí o que acontece? A pessoa tenta compensar um problema no relacionamento com um presente, com uma viagem, como se isso fosse resolver o nosso relacionamento. Por exemplo, um relacionamento de amigos, ou de namorados, ou de casados, ou de líderes, por exemplo, uma empresa. Como se isso, esse momento de epifania, esse momento de diversão, de todo mundo brincando, rindo, fosse resolver o nosso problema de amor. Sendo que na definição bíblica, amor tem a ver com o cumprimento dos mandamentos, de compromissos, de obrigações. Em outras palavras, para um relacionamento dar certo, não é que eu estou rejeitando fazer coisas especiais, românticas, mas, na verdade, o relacionamento vai acontecer no dia a dia, no cumprimento das suas obrigações. Um marido ou uma esposa que não cumpre suas obrigações, como marido e esposa, ou como pai e filho, ou numa empresa como funcionário, ou na igreja como diácono, como líder, não adianta ele depois que ele desobedece, é rebelde, não cumpre com suas obrigações e depois quer fazer uma festinha para agradar as pessoas e ganhar o afeto delas. As pessoas vão olhar e vão ver claramente aquela atitude como uma atitude hipócrita. Era preferível que aquela pessoa tivesse o quê? Cumprido as suas obrigações no dia a dia. Isso é amor. Isso é amor no sentido bíblico. Amar não diz respeito só ao afeto. E claro que o afeto, a emoção, o afeto é incluso. Mas se nós não cumprimos nossas obrigações, por exemplo, como é que Jesus diz para os apóstolos, vocês me amam? Vocês são meus amigos? O que ele diz para eles? Eu saberei que vocês são meus amigos, que vocês me amam quando vocês obedecerem os mandamentos. Quando vocês cumprirem as obrigações de vocês para comigo. É assim que eu sei que vocês me amam. E não em demonstrações apenas afetivas, como está no nosso tempo. Certo? Então, um marido demonstra amor não só em demonstrações românticas, ou viagens, ou presentes caros. Ele demonstra nas suas obrigações diárias. Como marido em obediência, antes mais nada a Deus. Da mesma forma, a esposa. Como é que você demonstra que ama a Deus? Não é passa a semana desobedecendo, aí chega no domingo, Senhor, eu te amo, eu me rasgo,
aí chora, mas na semana Deus não importa. Deus vai olhar assim e dizer assim, você não me ama. Você quer a minha atenção, não me ama de fato. O amor está descrito nesses compromissos, nessas obrigações que seguimos diariamente, nos mandamentos. Não é à toa que a lei de Deus é amor, e amor é lei. Só que a gente, no nosso tempo, pensa amor mais em afeto, mas no sentido bíblico, amor está mais ligado à lei, a mandamentos, a compromissos. Como é que, por exemplo, Deus demonstra o seu amor para com o seu povo? Cumprindo suas promessas. Deus demonstra o seu amor dizendo, sendo fiel ao seu povo. Deus dizendo, eu vou fazer isso, e ele vai lá e faz. Então, em seguida, né, a gente estava falando primeiro do mandamento sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Em seguida, Jesus passou a dizer que o segundo mandamento mais importante é amar os outros como a si mesmo. O que está implícito nessa frase? Amar aos outros como a si mesmo. A questão aqui é que, no sentido bíblico, nós nunca deixamos de nos amar. Nós sempre estamos cuidando de nós mesmos. Nós sempre estamos cuidando da nossa aparência, ou cuidando se estamos com fome, ou com sede, ou tentando minimizar algum tipo de sofrimento, ou tentando trabalhar para conquistar algo que vai nos trazer satisfação, ou atender uma necessidade. A Bíblia já pressupõe que nos amamos. Aí você diz assim, mas Isaac, uma pessoa com depressão, e uma pessoa com certos problemas, será que ela não se ama como geralmente se popularizou? Não, ela se ama. Só que ela tanto se ama que ela quer evitar o sofrimento que está causando. Só que às vezes ela não consegue, e aí ela pensa, infelizmente, no pior. Mas ela está pensando em si também. Ela está pensando em como evitar esse sofrimento. E aí, às vezes, ela não pensa numa solução, no escape, e aí ela pensa, né, em acabar com a sua vida. A Bíblia pressupõe que nós já nos amamos. Então, é como se fosse assim, nós já nos amamos. Aí a nossa cultura, essas psicologias hoje dizem assim, se ame, você está se amando pouco. E aí nós produzimos uma geração que não se ama. Nós produzimos uma geração arrogante, porque a Bíblia já pressupõe que nós já nos amamos. Nós já nos amamos quando queremos nos proteger, quando queremos evitar o conflito, muitas vezes necessário, alguma discussão necessária. Nós estamos o tempo todo cuidando de nós mesmos. Nós já fazemos isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5:29, diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se a gente pegar essa primeira frase, o que o apóstolo Paulo está pressupondo é que dizendo que todo mundo cuida de si mesmo. Até mesmo aquele que faz um mal a si mesmo, ele tem uma visão errada do mundo, da vida, uma vida sem esperança, mas ele também está pensando em cuidar de si mesmo, evitando o sofrimento que a pessoa já está tendo, certo? Só que ela está tentando resolver com uma forma que não resolve, ou uma forma ilusória, né? Ela está vivendo uma ilusão, uma visão errada e sem esperança no mundo. Então, podemos ver que essa ideia de autorrealização, exaltação de si mesmo, está em desacordo com uma vida orientada pela Bíblia. Como nós já dissemos, Cristo não manda primeiro nos amarmos para amarmos os outros. Ele já pressupõe que nós nos amamos e que Deus nos ama. E por isso, com base nisso, amemos a Deus e ao próximo. Então, como já foi dito, amar a Deus é guardar seus mandamentos. João 14:15. Então, os mandamentos de Jesus abrangem tudo que ele ensina. Então, nós não devemos, o autor que vai falar que não devemos ser esponjas que absorvem amor, mas distribuidores de amor. Como diz lá 1 João 4:19, nós amamos porque ele nos amou. Então, se não amamos, não é por falta de amor, porque Deus nos amou. Falta uma compreensão, uma experiência, uma certeza no nosso coração de que Deus nos ama. Eu acho que esse é o mais difícil. Muitas vezes nós duvidamos que Deus nos ama e por isso não amamos. Então, não somos chamados a amar só depois de termos sido amados. Devemos amar os outros apesar da atitude deles para conosco, né? A gente pode considerar as palavras de Cristo lá em Lucas, no Evangelho de Lucas,
capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos aqui. Lucas, capítulo 6, verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 32, diz assim: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E aí, vamos para o verso 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Então, a Bíblia pressupõe, na verdade, que nós já nos amamos. Ela pressupõe e afirma claramente que Deus nos ama e que, por isso, amemos ao nosso próximo. Certo? Então, como eu disse, só para recapitular, para ficar mais firme. Se nós já nos amamos e Deus nos ama, e aí a gente aceita a mensagem que o que falta é a gente se amar mais, a gente se torna o quê? Narcisista, orgulhoso, arrogante. O narcisista é essa pessoa que acha que é o centro do mundo, que tudo gira em torno dela, que ela é boa demais e que ela é o centro das atenções. Então, vamos lá. Então, aqui Jesus deixa claro, no texto que acabamos de ler, que seu povo deve estar disposto a praticar o amor em sentido único, pois o amor cristão não depende do comportamento dos outros. Então, negar a si mesmo, submetendo-se à lei de Deus e buscando o bem dos outros acima das próprias ambições, contraria o foco em si mesmo da nossa cultura atual. As Escrituras advertem que o egoísmo leva à destruição, como está lá em Romanos, capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos falar aqui alguns exemplos. Os nossos autores aqui vão falar de duas situações sobre o amor egocêntrico, ou seja, quando você se ama acima de Deus, acima das pessoas. Primeiro, são relacionamentos rompidos. E o amor egocêntrico também gera descontentamento. Ou seja, quando você se ama demais, se acha o cara. Então, quando desconsideramos o mais básico e importante entre os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e adoramos a nós mesmos, é inevitável que nossa vida perca o equilíbrio. E se manifesta, e aí, de muitas maneiras negativas. Entre as tribulações produzidas por idolatrarmos a nós mesmos, estão os conflitos em nossos relacionamentos, certo? Tem um livro, Ken Sander, descreve a progressão dos ídolos do coração em seu livro, O Pacificador. Então, a gente começa por desejar que algo além de Deus nos satisfaça. Irmãos, a nossa maior satisfação tem que estar em Deus. Isso é nosso trabalho, nossa obrigação, estar satisfeitos em Deus. Então, a gente pega e diz assim, não, eu não vou estar satisfeito em Deus. A gente acredita numa mentira, que é a mentira do pecado, que é a mentira do mundo, que é a mentira do diabo. Diz, não, Deus não vai me satisfazer. Eu vou me satisfazer em outra coisa. A minha maior satisfação vai ser em outra coisa. Sexo, dinheiro, poder. Aí, em seguida, nós definimos esse desejo como uma necessidade e exigimos que ele seja atendido. Quando as pessoas ao nosso redor não conseguem satisfazer os nossos desejos, ou interpõem-se no caminho para conseguirmos o que queremos, nós as julgamos e elas se tornam objetos do nosso desprezo. Então, é como se fosse assim, você pega uma pessoa, uma ideia, um conceito, que você valoriza acima do próprio Deus. Quando aquela pessoa não corresponde às suas necessidades, ao seu desejo, ela inverte a coisa. Ela não se satisfez, só que você que criou essa demanda, aí você despreza aquela pessoa e você gera ainda mais raiva e descontentamento. Isso é o motivo, na verdade, da origem de muitas violências no nosso tempo também, inclusive de agressões e humilhações. A pessoa coloca aquilo num pedestal e aí depois, quando aquilo não atende às suas demandas, porque aquilo não era para atender
como a coisa mais central da sua vida, aí você se frustra, fica com raiva e odeia aquela pessoa, sendo que, na verdade, você que criou toda essa demanda em cima dela. Isso acontece nessa visão romântica do relacionamento. Então, quando fazemos isso, então, geralmente, consequentemente, nós as punimos com palavras ofensivas, ira ou afastamento. Quando fazemos isso, essencialmente estamos colocando os outros no altar do nosso ídolo e sacrificando-os, certo? Então, a gente toma muito cuidado. Vou dar aqui um outro exemplo que ele cita no livro. Ele cita um exemplo de uma família em que um pai abandonou a família e foi embora e deixou. E, na verdade, ele era um pai muito cruel, né? Tanto com a esposa quanto com o filho. Ele não era bom nem para a esposa, nem para o filho. E ele foi embora. Apesar de isso ter sido muito ruim, para eles, em parte, isso foi um alívio. Nesse alívio que ele foi embora, a mãe pensou assim, finalmente eu vou ter uma família tranquila, em paz. E aí ela colocou esse ideal da família em paz, tranquilidade, como ela queria, como um ídolo no coração dela. Já o filho, ele nunca teve vamos dizer assim, relacionamentos saudáveis, porque o pai proibia ele de tudo, isolava ele das pessoas, humilhava ele na frente dos outros. E para ele, o ideal dele seria ter uma namorada e sair de casa, ter os amigos dele e tudo mais. Aí o que acontece? A mãe queria que ele ficasse mais em casa. Fizesse, almoçasse, jantasse em casa, passasse mais tempo em casa. Já o filho queria sair mais, porque ele queria estar com a namorada e com os amigos. E aí, de repente, os dois que se viram felizes por se livrar dessa situação terrível, agora estavam brigados, porque não se entendiam, porque cada um colocou num pedestal um ídolo e não o próprio Deus. Entende? Então, às vezes, até as nossas melhores intenções podem nos enganar, certo? Não estou dizendo que nem a mãe está errada porque ele tem uma família tranquila, em paz, em casa, uma família ordeira, vamos dizer assim. E nem que o filho está errado em querer sair. Mas percebam que eles colocaram isso como a coisa mais importante das suas vidas e, por isso, entraram em conflito, certo? Entraram em conflito porque eles não colocaram Deus, né? Eles colocaram essas outras coisas que eles consideravam como mais necessárias para a vida deles. E a outra consequência do amor egocêntrico é o descontentamento. Então, as pessoas nunca conseguem obter em medida suficiente aquilo de que precisam para fazê-las felizes. Então, essas palavras são muito importantes, irmãos, para a nossa vida cristã e para aconselhamento. Contentamento, satisfação. Quando você for aconselhar alguém, faça uma análise, comece com a pessoa e tente entender onde é que o coração dela encontra descanso. Onde é que é o momento de maior satisfação dela, ou a pessoa de maior satisfação. E aí, talvez, é muito provável que aí é onde você vai encontrar o ídolo do coração dela. Onde ela encontra satisfação, descanso para a sua alma, para o seu coração. Então, essas pessoas descontentes, sempre insatisfeitas, conforme elas olham à sua volta, a pergunta constante é, e eu? Se eles perguntassem se elas têm ou não o suficiente, respondem, não sei, quanto seria? Né? Ela sempre acha que é os outros que são sempre mais felizes que ela sempre acha que ela nunca vai ser feliz, satisfeita, e ela vive uma pessoa que é amargurada, uma pessoa ressentida. Então, algumas são vítimas de suas próprias fantasias idealistas, de como a vida deveria ser. Por exemplo, talvez um ideal romântico de relacionamento. Isso acontece muito com adolescentes, certo? Isso acontece muito, mas acontece também com adultos. Mas eu digo isso porque eu acho que é mais comum acontecer com adolescente. Você, às vezes, demora a namorar, a ter um relacionamento,
Ou você briga por besteira e depois quando você cresce, você vai entender, meu Deus, eu brigar por que besteira? Porque você coloca o seu relacionamento, influenciado pelas novelas, pelos filmes, num pedestal tão alto, tão alto, tão alto, que quando o relacionamento diminuir um tom de rosa, ainda é tudo perfeito, alegre, cheio de purpurinas e tudo maravilhoso. Aí quando a coisa mínima acontece, aí qual é a reação? É de gritar, de se revoltar, como é que ele pode ter dito isso? Não vai dar certo, o amor não existe, aí entra uma visão exagerada. Essa visão exagerada não é por conta do que aconteceu, é porque você colocou expectativas tão altas que a mínima falha é inaceitável. Então, então ela sempre se acha enganada pelas pessoas. Ela sempre se acha frustrada o tempo todo. Então, o trabalho não é bom o suficiente, seus filhos não são talentosos o suficiente, ou o cônjuge não satisfaz suas necessidades. Então, esse descontentamento produz ira, autocomiseração e até depressão. Então, às vezes isso gera um círculo vicioso. Como assim? É um círculo vicioso, um ciclo, né? Uma coisa vai alimentando a outra. Uma pessoa se torna irada e deprimida porque não consegue ter aquilo que deseja. Sua depressão se torna uma desculpa para evitar suas responsabilidades. Aí ela perde o emprego, destrói os relacionamentos, gerando ainda mais descontentamento e mais respostas negativas. E aí o ciclo continua. E aí é por isso que a verdade do evangelho deve libertar a pessoa. A pessoa ela perceber que ela está presa numa cadeia em que ela mesma é o prisioneiro e ela mesma é o carcereiro. O pecado faz isso. O pecado, você é ao mesmo tempo vítima do seu pecado, mas você também é o algoz, é o executor do seu pecado. Então, às vezes, o descontentamento leva a falhas morais até mais graves, certo? Né? Não só a frustração, mas a própria descontar em outras pessoas, ser agressivo, e outras coisas. Mas agora, nós falamos do amor egocêntrico, o ego, o eu como centro. Agora, o amor centrado em Deus, vivendo o grande mandamento. O amor centrado em Deus não se contenta, não se limita. Eu sei, isso é importante. Ele deve ser vivido rotineiramente, no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, a gente deve fazer a seguinte pergunta: o que significa amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento? Ou com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. O bizu para não esquecer quais são os 4: coração, alma, força e entendimento, é café, né? Ou seja, com toda a nossa energia devemos amar ao Senhor. Então, como é que esse mandamento, o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como é que ele se aplica, como é que ele ele determina a nossa resposta em situações de crise, de depressão, de estresse, tristeza, uma amargura, um luto, uma situação inesperada, né? Um momento muito triste, né? Como é que esse mandamento, né? O grande mandamento se aplica? A gente deve ter, o autor nos dá aqui pelo menos 3 orientações sobre como fazer isso. Primeiro, os conselheiros devem ajudar seus aconselhados a produzirem uma aplicação prática diária do amor a Deus com todo o seu coração, sua alma e sua mente. Ou seja, em resumo, tarefas. A pessoa ela tem que perceber as ações que ela faz, certas ações, tudo que ela faz, como algum tipo de demonstração de amor a Deus, certo? Nós vemos isso até no próprio Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala sobre pessoas servirem aos seus senhores, servirem como se estivesse servindo ao Senhor, ou seja, o trabalho como uma forma de amar a Deus. Então, o amar a Deus não é só o domingo, o amar a Deus é o seu trabalho, os seus estudos, os seus relacionamentos. A pessoa tem que ver como um meio de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ela consegue manter equilibrado do tipo, ela consegue fazer as coisas sem perder o foco, que é amar a Deus, certo?
Então, vamos lá. Outra orientação que o autor nos dá, os dois autores. O conselheiro deve ajudar os aconselhados a crescerem na expressão do caráter de Deus. Então, como nós falamos nas outras aulas, falar dos atributos de Deus e falar que, ok, as tarefas não são suficientes. Ah, estou fazendo. Mas por que eu estou fazendo? Ah, porque isso expressa a santidade de Deus, isso expressa o amor de Deus, isso expressa a sabedoria de Deus. Então, você começa a mostrar que essas tarefas estão deixando aquela pessoa mais parecidas com Cristo. E também, o conselheiro deve desafiar o aconselhado a considerar em oração o que pode significar o amor prático pelo próximo, certo? Então, por exemplo, ao conversar com a pessoa muitas das vezes vai nos contar situações. E aí, você deve, junto com a pessoa, pensar formas de como aquela pessoa demonstraria, aquela pessoa que você está aconselhando, amor ao próximo. Como eu posso, naquilo que eu já estou fazendo, ou mudar o que eu estou fazendo, ou não, isso eu devo continuar. E isso ser uma expressão de amor ao próximo. Isso ser uma forma de expressão de amor ao próximo. Certo? E aí, está orando. Não esquecer que no aconselhamento tem um momento da oração, tem um momento da instrução na palavra. Ou seja, tem que estar baseado numa doutrina bíblica. E aí a pessoa vai ter uma orientação segundo a vontade de Deus. Né? A gente pode citar aqui alguns exemplos. Citar aqui apenas 2 textos. Se a gente for lá para o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, nos diz assim, a palavra do Senhor. João 13, verso 34. Minuto. Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Aqui o fundamento para amarmos uns aos outros é que Cristo nos amou. E como ele nos amou. Certo? E aí, como é que vai ser isso naquele familiar que você odeia? Naquele irmão que você não se entende na igreja? Naquele chefe que você não suporta? Entende? Aí você... Essa é a verdade da palavra. E você mostra que a verdade é relevante para a vida da pessoa. Certo? E o outro texto clássico, né, de 1 Coríntios capítulo 13, versos 3 ao 7. Visto que vocês... Desculpa, botei aqui 2 Coríntios. 1 Coríntios 13, verso 3 ao 7. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E aí o amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, então você vai mostrar para a pessoa que, por exemplo, ser paciente com aquela pessoa que você não suporta é a forma de você amá-la. Certo? Ou, por exemplo, num relacionamento que você é uma pessoa muito ciumenta, você não pode ver o seu namorado, ou até seu amigo, né? Existe ciúme de amigos também, conversando com outro que você quer impedir, você fecha logo a cara, certo? Então, a forma de você demonstrar é não arder em ciúmes e pedir forças ao Senhor em oração por isso. Então, nesse primeiro capítulo, que foi o capítulo de número 8, o aconselhamento e o aconselhamento bíblico e o grande mandamento, a gente tem que perceber isso, né? As pessoas têm os problemas e elas procuram por orientações. Só que essas orientações desses problemas não podem estar centradas na pessoa, certo? Por quê? Não centrado na pessoa como o centro de todas as coisas, como nós falamos no começo. Porque senão ela vai ser uma idólatra, ela vai estar sempre querendo ser satisfeita e achar que o tempo todo os seus desejos
até pecaminosos, devem ser satisfeitos, o que não é verdade. O aconselhamento deve ser centrado em Deus. E Deus como a resposta para os seus problemas. E mostrar que a única cura para o coração idólatra é amar a Deus acima de tudo. E que Deus está acima, está além de qualquer confiança que podemos ter nas pessoas, nas coisas aqui. Ele deve, toda a nossa confiança, devoção e obediência se deve a Ele. Então, amar a Deus significa negar a si mesmo e abandonar esses ídolos. Então, reconhecer a Deus como Ele é e nós como nós somos, certo? E isso, aí você deve explicar à pessoa que isso vai produzir verdadeira satisfação, verdadeiro contentamento, certo? Então, e que também devemos lembrar que o grande mandamento é para nós também, certo? Nós devemos amar genuinamente aqueles que procuramos aconselhar, certo? Não adianta a gente estar falando sobre amar ao próximo, nós devemos amar aqueles que nos aconselham e buscar amar aos próximos. E Jesus nos proporcionou esse modelo perfeito, certo? De amor, de compaixão, sem ao mesmo tempo abrir mão dos princípios bíblicos. Ou seja, achar que amor é só um afeto e aceitar tudo e colocar a pessoa para cima. Não é sempre assim, certo? Tem a ver com cumprir os mandamentos. O segundo capítulo, ele é um pouquinho menor e mais objetivo aqui, eu vou ser bem direto. Ele começa falando sobre a grande comissão. A grande comissão é a missão da igreja de fazer discípulos. Evangelismo é a nossa prioridade, como está lá em Mateus 28, 19 e 20. Então, nós temos que primeiro ter em mente que quando nós vamos aconselhar um descrente, o nosso maior problema é o pecado, é a depravação do ser humano. E a sentença de morte que está sobre ele, a condenação de Deus. Então, e aí surge um problema que a gente tratou nas primeiras aulas sobre essa relação do aconselhamento com a psicologia. Qual o problema? É que, por exemplo, no próprio código de ética do psicólogo, ele não pode falar coisas como relacionadas à sua fé, ou tentar, de alguma forma, orientar ou induzir a pessoa em uma direção da sua fé. Qual é o problema disso? É que um psicólogo, mesmo que ele seja cristão, ele não pode dar uma orientação cristã, nem mesmo para o cristão. Isso é complexo, né? Entra em vários dilemas aí que a gente precisa resolver. Então, só que nas escrituras não existe essa separação entre a profissão de uma pessoa, descrita pelo código de ética, que no contexto atual não permite a pessoa evangelizar ou aconselhar conforme a escritura, e sua responsabilidade de ser sensível às oportunidades para compartilhar a sua fé. O autor aqui vai falar de Atos 18, versos 1 a 5. Imagine esse texto na situação de hoje. Atos capítulo 18, versos 1 ao 5 diz assim: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Verso 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Então você percebe que o apóstolo Paulo realmente praticava aquilo que ele ensinava. Ele pregava a tempo e fora de tempo. Ele aproveitava as oportunidades e criava oportunidades. E as oportunidades envolviam o trabalho. E uma coisa, um depoimento de uma professora que eu conheci, ela não é brasileira, reside no Brasil, mas não é brasileira, e ela disse isso para mim. Ela disse: é muito bom vocês viverem aqui no Brasil. Vocês falam de Deus o tempo todo.
Deus está ainda relacionado a muitas coisas. As pessoas sentem ainda uma liberdade de falar sobre Deus no trabalho, na escola, com os familiares. E ela citou que no seu país não é assim, na Europa, no caso na Alemanha. Não é assim. As pessoas, elas realmente têm uma rejeição muito forte a falar de Deus no âmbito público e está muito entranhado mesmo o código de ética deles. Não pode, então é bem capaz de você ser denunciado se a pessoa não gostar da sua atitude. O que é bem diferente no caso do Brasil. Então, nisso, temos um ponto positivo em relação a evangelizarmos as pessoas próximas a nós. Então, devemos estar prontos. Por que nós aconselhamos os descrentes? Nós devemos lembrar, o principal problema é o pecado. A principal solução é espiritual, é bíblica. Então, primeiro, o descrente precisa compreender e crer para poder receber assim uma ajuda real por meio do aconselhamento. É necessário, portanto, que se trate de alguém espiritual, ou em outras palavras, que tem o Espírito Santo. Isso significa, né, que o aconselhado descrente, ele não é capaz de responder adequadamente à palavra de Deus. Como eu disse, é como tratar o sintoma sem tratar a doença. Você pode dar até uma orientação, mas a pessoa vai sair dali e vai voltar doente, porque a doença em si não foi tratada, que é o pecado, né? Dessa metáfora do pecado como uma doença. Isso significa que um aconselhado descrente não será capaz de responder. Ele não nasceu de novo, ele não é regenerado. Então, um pré-requisito para obedecer a Deus de maneira adequada é ter nascido de novo. Então, o evangelismo ele é essencial para que ocorra um aconselhamento eficaz e produza mudança de vida, certo? Então, como aconselhar os descrentes? Bem, primeiro o autor vai nos falar que você deve entender corretamente qual é o problema e a necessidade da pessoa. E aí, o autor depois vai nos dar algumas orientações. Nós vamos ter dois tipos de aconselhados. Um irmão em Cristo, um crente, e um descrente. Como você deve ver o descrente? Primeiro, veja os problemas como resultado do pecado. 2, veja a necessidade de ter a Cristo Senhor como a única solução para o pecado da pessoa. 3, veja a necessidade de obedecer às instruções da palavra de Deus. Se a pessoa for crente, veja os problemas também como resultado do pecado. Veja a necessidade, não de estabelecer, ela já conhece a Cristo, mas agora de restabelecer Cristo em seu devido lugar como Senhor. E por último, veja a necessidade da pessoa de uma instrução, de algo que ela tem que obedecer ao Senhor. Então, o descrente precisa de Cristo como Salvador e da ação do Espírito Santo. O crente, por outro lado, ele precisa restabelecer Cristo como Senhor. Ele já tem Cristo como Senhor, mas tem alguma área, alguma coisa, alguma situação que ela passou que Cristo não era o Senhor da vida dela e ela dá mais liberdade ao Espírito Santo para atrapalhar na vida dela, certo? Então, crentes e descrentes precisam da palavra de Deus e precisam ser ajudados e capacitados para que vivam conforme a vontade de Deus. E é mediante a obra do Espírito Santo que ambos são transformados a se parecerem com Cristo e também é por meio do Espírito Santo que somos capacitados e orientarmos a pessoa a viver para a glória de Deus. E aí, por último, certo? Reconheça as oportunidades, certo? Crie oportunidades. Eu resumi aqui o texto é longo, eu resumi. O que são oportunidades? É um momento que foi propício. Oportunidades podem ser formais, como, por exemplo, você pode ter um dia fixo para se encontrar com a pessoa. Você também pode ter reuniões de treinamento, de aconselhamento. Você também pode ter um grupo de visitação, ou um horário certo que você liga para os irmãos da igreja, ou para parentes seus, para conversar. Mas também, esses meios formais, você pode botar um cartaz na igreja, pode fazer um evento, pode fazer uma programação, uma escola bíblica, um culto, o que for. Mas também existem oportunidades informais. Você não criou a oportunidade, ela aconteceu de forma não planejada.
E é por isso que você deve estar o quê? Preparado e aberto para as situações. A pessoa te liga do nada, ela liga para você, e é por isso, irmãos, que a sua leitura bíblica, a sua vida devocional deve estar em dia, porque às vezes você chega um baque, você tem que estar preparado, tá certo? E aí, por último, o autor vai falar para métodos para evangelizar os descrentes no aconselhamento. Então, em resumo aqui, ele vai falar muita coisa sobre métodos, como se aproximar, né? A gente não vai ter mais tempo aqui, o horário já está avançado. Mas primeiro, eu vou usar um termo aqui bem cearense, tá certo? Comece pelas beiradas, certo? Negócio quente, você não vai logo comer no centro, você vai logo pelas beiradas. O que eu quero dizer com isso? Você vai aos poucos, sondando aquela questão. E a própria pessoa, se ela já veio para você, ela já está mais aberta a contar coisas para você. Então, é mais fácil você entender. Não queira dar logo uma resposta pronta. Ah, é isso, pronto. Porque às vezes a gente está tão solícito para ajudar a pessoa que a gente quer dar uma resposta pronta, uma fórmulazinha, e não é assim. Uma parte importante do aconselhamento também é ouvir. Ouvir, tentar entender, orar com a pessoa, certo? Entender que talvez você também, ela perceber que você também está entendendo a dor dela, certo? E aí, depois de uma avaliação, você vai dar uma orientação, aí você vai entender a situação, pensar no problema, pensar no pecado, que é o problema, pensar como que Cristo é a solução, é a resposta e a salvação para aquela pessoa. Como eu disse, se for crente, é para ser mais receptiva. Se ela for descrente, você tem que pensar ainda numa aproximação, vamos dizer assim, em forma de introduzir o assunto que é Cristo. Primeiro, falando que o problema dela é o pecado, e tem que explicar o que é o pecado. E depois mostrar que Cristo veio como resposta para a nossa salvação diante do pecado. Amém? Vamos orar, então, para encerrar esse momento. Senhor Deus, amado Pai, Pai querido e Pai amado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te oro, Senhor, para que o Senhor capacite a tua igreja a ter a palavra certa, Senhor, no momento certo, Senhor. Nos dá oportunidade, Senhor, mas também nos dá intrepidez e sabedoria para criarmos oportunidades, Senhor. Em nome de Jesus, que estejamos com a palavra de Deus em nossos corações, para o que sai da nossa boca, seja a tua palavra, seja a resposta de Deus para aquela pessoa angustiada, desesperada, para a pessoa rebelde também, para a pessoa sem esperança, para a pessoa ignorante na palavra, que precisa da tua orientação, da tua direção. Em nome de Jesus, assim, enche-nos com teu Santo Espírito, nos fortalece na tua palavra, para que possamos, Pai, te glorificar, aconselhando todos aqueles que precisam e edificando a tua casa, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então, essa foi a nossa aula de número a nossa aula de número 7, certo? Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico, parte 4. Amém. Amém. Então, Amém. Amém. abençoe a vida de todos vocês e amém. Fiquem todos na paz de Cristo.